Hoje eu quero falar especificamente de um arco de One Punch Man que, cara, pra mim, ele foi o momento mais baixo que o One Punch Man já chegou. E eu não estou exagerando. Sim, esse com certeza é a revelação de rosto mais sem graça do YouTube. E tudo bem, porque, olha, antes de tudo, eu quero explicar de por que isso está sendo construído desse jeito, melhor falando. Porque agora você está tendo que ver o meu rosto em vez de só um videozinho bacana, todo bem editadinho. Eu vou explicar isso de um jeito bem simples, que é o fato de que eu não consigo parar pra editar as coisas. Esse sentimento de parar pra editar as coisas me trava muito. Então, né, o jeito que eu tô fazendo agora é que é simplesmente um podcast, tá? Esse vídeo não vai ter edição, não vai ter música de fundo. Eu só vou pegar o bruto e cortar as partes onde eu fico em silêncio assustador. Porque isso acontece com certa frequência. Caso você esteja vendo esse vídeo e não queira ver meu rosto, né, você pode simplesmente escutar como se fosse um podcast, até porque esse vídeo aqui, esse primeiro em específico, né, vai ser um vídeo muito mais sem pauta, eu só tô jogando pensamentos no ar, basicamente. Nos próximos eu quero fazer um negócio mais bonitinho, um negócio mais bem pensado. Mas nesse primeiro é simplesmente um vídeo sem pauta de eu jogando pensamentos ao ar de coisas que eu senti enquanto eu lia esse arco específico, que é o que a gente vai falar agora. Então, né, se possível aí você comenta aí nos comentários o que você achou desse novo formato. Se você quer que continue assim, como eu disse, é só um teste, eu pretendo melhorar nos próximos, né, e sei lá, comenta qualquer coisa, fala do meu shape, sei lá, fala qualquer coisa. Hoje eu quero falar especificamente de um arco de One Punch Man. Com certeza foi o primeiro momento, desde que eu comecei a ler isso em, sei lá, 2016, que eu pensei seriamente em abandonar. Se não fosse One Punch Man, eu teria abandonado, sabe? A gente tem que começar do começo. O que é exatamente o arco da Vila Ninja? Ele, dentro da webcomic, ele é um arco de transição. Ele é o arco mais dispensável possível, tá? Quando você olha por cima, no âmbito geral. Porque ele não é importante pra trama, né? Ele no olhar geral, ele não faz tanta diferença, né? Ele é uma aventurazinha que fala um pouco sobre o Flash e o Sonic. Basicamente é isso, né? Não tem um vilão muito foda por trás, não tem um negócio ligado com God, como teve no mangá. É simplesmente uma aventurazinha pequena que dá um background pro Flash e o Sonic, né? A gente consegue ver desde o começo que eles têm uma ligação, né? Os dois são ninjas, os dois têm nomes, eu não sei a melhor palavra, redundante, né? Um nome redundante. Então a gente sabe desde o começo que eles têm uma ligação e nesse arco a gente pega pra explicar o porquê eles têm essa ligação. Isso na webcomic. Aí tem ele, que é o criador da vila, de onde eles vieram. É um arco bacana. Mas eu particularmente acreditava que esse arco era totalmente pulável. E eu acreditei do fundo do meu coração que talvez eles até pulassem esse arco. Por quê? Vamos explicar. No final de Saitama vs Garou, a gente tem uma luta que ela é construída a partir do God. O God, no mangá original, ele é apresentado nesse arco também. A partir do Midin Imperador, ele aparece assim como foi no mangá. Só que ele não tem uma função narrativa nesse momento. Ele aparece nesse momento como Midin Imperador e depois disso ele nunca mais é citado. Até o arco atual ele não é mais citado, né? Mas no mangá eles quiseram dar muito mais foco para o God, né? No mangá ele tem uma participação ativa. Não só na Batalha do Garou, mas posteriormente a isso, né? Ele tá sempre aparecendo, basicamente, como personificação da lua. Dá pra dizer assim? Então ele tá sempre aparecendo. Então eu acreditei que um arco como o da Vila Ninja fosse ser pulado, porque o foco agora é ir para God, diretamente para God. Então, agora você pode me perguntar, então por que não pular o arco da Tatsumaki também? Porque o arco da Tatsumaki tem a Psychos, e a Psychos, ela tem uma ligação com God, né? Ela tem aquele negócio da profecia que ela viu, que tem relação com ele, é o que tudo indica, tem um pouco de relação com ele. Então o arco dela não via necessidade de ser pulada. E também tem o ponto de que a Tatsumaki é uma personagem bem famosa dentro da obra, né? Então um arco dela faz sentido, né? Mas o Flash e o Sonic não é necessário, até porque o Sonic ele aparece em muitos outros momentos, né? Ele é um personagem recorrente, ele não precisa. E o Flash, sabe, tá bom o que ele tá tendo na obra, não precisa de um arco só pra ele. Mas ele tem um arco só pra ele na webcomic, que fizeram no mangá, beleza, não tem problema, vamos lá. Vamos falar sobre o arco dele no mangá. Cara, acho que a gente pode começar falando do maior problema que pra mim, no âmbito geral, esse arco tem. Que é a presença do Blast. Só a presença dele nesse arco
já destrói boa parte do arco, tá? O maior problema é o Blast. E é um negócio que até a gente consegue ver durante os Head-Rounds, que eu já vou falar disso, né? Mas olhando geralmente agora nos Head-Rounds, o que destrói esse arco é a presença do Blast. A presença ativa do Blast, a presença em batalha do Blast, a presença dele explicando o Blast, usando esse arco para dar um background pro Blast. Então, o Blast é a razão principal de por que esse arco não funciona. Ele é colocado de uma forma muito forçada, mas ao mesmo tempo que ele é colocado de uma forma forçada, o One/Murata também querem seguir a webcomic, onde o Blast nem aparece. Então, eles ficam numa guerra de o que eles querem fazer e o que eles têm que fazer, e no final não leva a lugar nenhum. Porque a segunda versão, ela termina de um jeito muito forte, né? Que dali pra frente não tinha como seguir do mesmo jeito que foi a webcomic. Não tinha como seguir, porque, cara, a gente tem não só o background do Blast, a gente tem ele lutando de verdade, ele se machucando, ele ficando fatalmente ferido, ele perde o braço nessa batalha, sabe? Então, a segunda versão era muito drástica. A primeira nem tanto, até porque a primeira termina quando, mais ou menos, quando o Blast encontra o Void, né, que é o ele, entre aspas. Aí a luta começa aí, eles vão pra aquele momento da New Heroes, e aí Head-Round, né? Aí o arco foi refeito e a gente começa tudo de novo. Certo, seguindo, então agora eu gostaria de falar sobre focos específicos em cada uma das versões, o que eu acho que funciona e o que eu acho que não funciona. O que não funciona é muita coisa. Na primeira versão, ela tem um negócio que eu gosto muito e não é mantido nas outras versões, que é um pouco do background. Como eu falei, ele era totalmente descartável, mas quando tem eu acho legal. É o background entre Flash e Sonic. Aí a gente entra num paralelo, quase numa contradição. Eu não gosto das alterações que são feitas da webcomic para o mangá. Isso eu não acho legal. Mas as ideias novas que eles trazem, que não são exclusão da webcomic, eu acho bacana. Eu acho legal a ideia de todo aquele lugar onde eles vão lutar ser o lugar onde eles queriam construir uma nova vila, né? Onde o Flash e o Sonic, eles queriam construir uma nova vila. E aquele lugar se tornou um ambiente de se jogar lixo, né? E o próprio Sonic fala que é o lugar perfeito, né? Aquele lugar agora onde ele é cercado de lixo, para acabar com esse sonho antigo, que para os dois atualmente não significam mais nada, aparentemente. Então, essa parte da escrita desse arco eu acho bacana, o que não é algo mantido na terceira versão, que foi o que se tornou oficial. Na terceira versão, que é oficial, eles só fizeram do jeito que estava no webcomic. Eles lutam numa floresta, onde eles marcaram de se encontrar, nada demais. Então essa versão, pra mim, o que ela não funciona? Eu não gosto da forma como colocam o Flash muito acima do Sonic, né? Eu não acho legal, eu não acho funcional, eu não acho bacana a ideia, porque a ideia dos dois serem basicamente no mesmo nível, eu acho legal, ou até o Sonic estar mais acima um pouco. Por que o Sonic está um pouco mais acima? Faz muito mais sentido narrativo. Porque o Sonic está frequentemente em lutas contra o Saitama. Então, faz muito mais sentido ele ser o mais forte dos dois, porque ele enfrenta um desafio muito maior, quase que diariamente. Faz mais sentido, e eu não gosto da ideia da disparidade de poder dos dois ser tão diferente, né? É um ponto bobo, eu concordo que seja, pra maioria não vai fazer tanta diferença. Eu também não sou o cara do power scaling, mas eu realmente não ligo pra parte da força. Mas sim, como isso é colocado na história, com o Sonic vendo o Flash como o ideal a ser perseguido, como a força que ele pode alcançar, eu não acho legal. Porque mesmo a força do Flash não é o que ele quer alcançar, né? Ele quer vencer o Saitama. E essa força do Flash que ele tem não é o suficiente para derrotar o Saitama. Então por isso, né, eu acho que se seguissem por esse caminho, eu não acharia tão interessante, né? Basicamente é isso. Nessa primeira versão tem um negócio que eu acho muito legal, que eu fico triste de terem tirado, que é a forma como o Void, né, o ele, aparece no mangá, a aparição dele, né, ele é uma aparição muito forte, né? É uma aparição muito legal, porque eles tinham acabado de derrotar ali os ninjas da Teninto, né, que é eu não lembro do nome em português, é Ninjas Celestiais, alguma coisa assim, Ninjas Celestiais. Eles tinham acabado de derrotar ele, não só derrotado, né, ele tinha matado a maioria, assim como na webcomic, tá? Na webcomic, se eu não me engano, todos eles também são mortos, né, picotado, perde cabeça, perde braço. Na webcomic todo mundo morre, e na primeira versão do mangá também todo mundo morre. Então todo mundo ali em pedaço no chão, tem um cara com o trapézio todo cortado, aberto, e aí eles começam a falar sobre ele, né, o Void.
E, cara, a introdução é muito forte, porque tem uma vibe meio terror, né? As tripas do cara é sugada por uma nuvem de carne no ar. Todos eles fazem isso, né? Com uma vibe meio terror. E aí, nisso, aparece o Void, né? Simplesmente engolindo tudo aquilo. Eu acho essa introdução muito legal. Apesar do desenho, da introdução dele, né? O primeiro desenho que ele aparece de corpo inteiro, eu acho muito paia, né? Ainda mais sendo One Punch Man. Esse desenho é muito paia. Eu acho muito fraco, né? A introdução é muito legal, mas o desenho dele aparecendo é muito fraco. Mas esse momento específico eu acho muito legal. E agora vamos pro momento onde as coisas mudam. Até porque depois disso não acontece nada demais, né? Eles têm uma lutinha, que também tem partes que eu acho legal. E eles têm uma luta, o Flash e o Sonic lutam contra o Void. E aí depois aparece o Blast e a versão acaba, né? E aí tivemos alguns capítulos do arco da New Heroes. E depois disso falaram, vai ter o Redraw. E é isso, grande abraço, né? E aí tivemos a segunda versão, que pra mim, como eu já disse anteriormente, é a pior versão que eles podiam fazer, ainda mais na reta final, que eu acho que é fraquíssimo. É o ponto mais baixo que o One Punch Man já chegou. É fraco, fraquíssimo. Aquilo lá não faz sentido em nenhum ponto, sabe? O final, eu vou chegar no final. Calma, eu estou me precipitando. Vamos por partes. Bom, o início é muito parecido com a primeira versão, né? A gente ainda tem ali o Flash. Se eu não me engano, nessa segunda versão também ainda tem aquele negócio do ambiente dos dois, né? Aquele espaço que se tornou um lixão posteriormente, que era o sonho deles de construir a vila naquele local. Também tem essa luta, só que nessa os dois estão muito equiparados, né? Não tem um mais forte. Inclusive, em momentos, o Sonic até mostra ser mais forte. Então a luta dos dois é bem equilibrada. Aí aparece a Teninto, os dois lutam contra o grupo. É uma luta bem interessante, bem legal. Nessa, nenhum deles morre, né? Todo mundo sai vivo dessa história. E aí no final também temos a aparição do Void. É uma aparição diferente, também é uma aparição legal, funcional, não tanto quanto a primeira, não tão forte quanto a primeira, mas ela é funcional, ela é legal, né? Ela aparece ali no momento em que o Flash está conversando com o Sonic, e aí o Flash simplesmente tira o cubo debaixo do sovaco e falou, pega isso aqui rapidinho. Aí quando o Sonic... Acho que o Sonic chega a tocar, né? O Sonic chega a tocar no cubo. Vem o Flash correndo lá do fundo, tentando impedir ele, mas já tarde demais. Aí quando ele vai dar uma espada no Flash falso, o Void aparece atrás dele numa página muito legal. Essa é legal, essa é bem desenhada. E depois disso, cara, a gente tem uns momentos que eu acho muito legal. Que é a parte do sonho do Flash, né? Essa é uma parte que eu acho que, cara, não deveria ter sido cortada, tá? É uma parte muito legal. É uma parte que fala muito sobre o Flash, como personagem. E se essa é a ideia do arco, a ideia geral do arco é trabalhar o Flash como personagem, por que cortar essa cena, sabe? Ela é muito interessante. Ela não é a coisa mais forte, mais profunda do mundo, mas ela é interessante para o personagem. Então eu, particularmente, não cortaria a cena do sonho. E pra mim, nessa segunda versão, ela termina muito legal, né? Com o Sonic dando um socão na cara do Flash. Muito legal essa versão. Essa parte dessa segunda versão, tá? Porque a partir daqui é só ladeira abaixo. Esse é o Blast. O mangá acabou, tá? Mas antes disso, vamos para outra parte que eu acho muito legal dessa segunda versão do Redrawn. Que é, cara, a participação do Saitama, né? Eu acho muito legal todos os momentos de que o Saitama quebra o mundo, né? A força do Saitama é tanta que ele quebra o mundo. Eu acho esses momentos muito legais. No momento em que o Void vai usar o corte dimensional, e ele é simplesmente um ataque que corta o espaço, corta o tempo, não tem como parar. É isso, nem o Blast consegue parar esse ataque. E ele mexe com portais, mexe com viagem entre dimensões, mexe com tudo. E ele, que é o cara que mexe com isso, não consegue impedir o ataque. Mas quem consegue? O Saitama. E como é que ele faz isso? Ele segura com os dedos, né? O ataque vem na direção dele, no caso vai destruir ali o Sonic, o Flash e o Blast, que já estão no meio da luta. Aí o Void foi pra outra dimensão, que eu também achei esse negócio muito legal. Que ele ir pra outra dimensão, e nessa dimensão ele consegue ver bolhas de realidades. Aí ele vê a que ele quer acertar e ele dá uma espadada. Eu acho isso muito legal. Então, a gente tem o Void indo fazer esse ataque e o Saitama parando com 2 dedos. Né? E nisso, no caso ele para uma primeiro, ele para uma, aí o Void vai tentar dar outra espadada, ele segura com a outra e depois ele puxa o Void de volta. Isso é muito legal. Beleza. E esse é o último momento legal que a gente tem no arco. Porque a partir daí, cara, novamente repetindo o que eu disse, estou me tornando repetitivo, mas é verdade, é o momento mais baixo de One Punch Man. De longe, disparado. A gente tem o flashback do Blast, né? Na verdade, antes disso eu preciso... Olha como esse arco é. Eu tenho que voltar para falar de uma coisa ruim
que é mais ruim ainda, né? A gente tem um momento em que eles se embatem e o plano do Blast é se fundir. Eu ainda não entendi qual era a lógica do Blast, mas ele queria se fundir com o Void e isso resolveria alguma coisa, né? Ele tinha conversado antes com o City que esse era o plano e que se precisasse salvar alguém, que fosse o Void, se essa fusão desse errado. E essa fusão não dá certo, por algum motivo ela não dá certo, que não é bem explicado porque não deu certo, não deu certo. E depois disso eles se separam e parte das memórias do Void vão para o Blast, e o Blast descobre que esse tempo todo a esposa dele era irmã do Void e ela estava infiltrada porque queria ter informações do Blast, alguma coisa assim. E é nesse momento que ele descobre. E ela morreu. Ela morreu de algum jeito. Mas o ponto central aqui é o quanto toda essa parte ela é disfuncional, desinteressante, mal pensada, mal planejada. Os desenhos já não fazem mais sentido nenhum nesse ponto. A gente tem um capítulo onde o Blast perde o braço, no outro ele já tá com o braço de volta. A gente tem um capítulo onde o Void perde as espadas, até porque o Saitama pega, né? Ele pega as espadas e fica com elas. E no outro capítulo ele tá com as espadas de volta. Não tem explicação como. É basicamente isso. A partir desse ponto, nada mais faz sentido. Eles começaram a fazer isso de qualquer jeito, só pra lançar o capítulo. E cara, é péssimo, é fraco, é ruim, de verdade, é muito ruim. E disso a gente tem o plano final do Void, cara. O plano final do Void, de certa forma, porque o que mostra no começo do Void pra gente? Ele é um arauto de God, né? Ele é um cara que tocou nos cubos, se entregou ao God de boa vontade, né? E se tornou um avatar dele nesse mundo. E anos depois ele lutou contra o Blast derrotou ele e ele ficou anos se recuperando até conseguir recuperar a sua força máxima graças ao Garou, né? No momento que o Saitama dá o socão nele, ele solta a energia de God, aí lá em cima tá o Void, ele suga essa energia e volta com força total. Beleza. Então, o que a gente interpreta a partir disso? Que ele é um avatar de God, ele quis ser controlado, beleza, seguimos a partir daí. Mas nesse momento é revelado que não, todo esse tempo não, ele não era o avatar de God, ele tinha um plano de juntar o máximo de energia, fazer o máximo de avatares possível de God, usar a força que o Garou tinha, né, que ele era um avatar rebelde de God, usar essa energia maligna, de certa forma, para libertar os outros avatares, e todos eles juntos, usando o poder do próprio God, iam lutar contra ele. Esse era o plano. Você tá vendo como isso é mal pensado? Como não faz sentido? Como parece que eles pegaram isso de um capítulo pro outro, né? Essa segunda versão parece muito isso. Parece que não tinha nada pensado. Ninguém pensou no que escrever, ninguém pensou em qual ritmo que eles iam seguir, qual era a linha final dessa história. Ninguém pensou nisso. Simplesmente pegaram a primeira versão, fizeram a primeira versão, eu acho que ainda era pensada. Mas eles viram que não deram certo, vamos fazer uma segunda. Mas essa segunda versão tem que ser publicada semana que vem. Então eles não pensaram no que eles iam fazer, eles simplesmente foram fazer uma toque de caixa. Vamos fazer uma nova versão, a gente já tem um começo pronto, a gente vê o que faz com a carruagem andando. E até que perceberam que não estava funcionando, né? Eu não sei de quem foi a ideia do Redrawn, quem que teve todo o planejamento desse arco. Eu acredito que seja o próprio One, mas é um fato de que não funcionou, né? Que esse momento foi muito fraco. Que esse negócio de fazer roteiro a toque de caixa, capítulo após capítulo, não funciona. E assim a gente terminou a segunda versão, com um Blast que não fazia sentido, com um Void com um plano fraquíssimo e também sem sentido. A gente tinha o Flash e o Sonic subutilizado, depois disso não teria... O arco do Flash e do Sonic já tinha ido pro caralho faz tempo, não era mais o arco dos dois, agora era o arco do Blast e do Void. Mais ou menos isso, e eu não faço ideia de qual seria o ponto a partir disso, tá? Porque, como eu disse, a gente já tinha mostrado o Blast com a força total, a gente já tinha mostrado o Void com a força total, eu não sei como a luta continuaria a partir desse ponto, mas o principal, né, o importante, é que eles fizeram um Redrawn, e nesse terceiro Redrawn é basicamente o webcomic. E nesse funciona, né? Funciona porque o webcomic funciona. E aí temos a terceira versão, ela é a versão mais inofensiva das três. Porque, como eu já disse anteriormente, ela segue o webcomic, mas ainda tem os pecadinhos que as outras duas versões deixaram pra trás. Que a maior, como eu disse lá no começo, que é o maior problema desse arco, e ele continua sendo, que é a presença do Blast. Essa terceira versão
mesmo sendo a mais inofensiva, ainda não salva a participação do Blast. Ela ainda tá jogada, ela ainda tá de qualquer jeito. O ponto é que o Blast foi adicionado na história antes do Red Round. Aí, depois disso, eles tinham que lidar com a presença do Blast. Ele foi adicionado num capítulo antes do Red Round, e agora não tinha como tirar, né? Ele tava lá, lidamos com isso, não há o que fazer. Então, mas qual que foi o acerto dessa terceira versão em relação ao Blast? Ele não luta, né? A participação dele, ele é basicamente um Deus Ex Machina. No final da luta contra Teninto, entre o Flash, o Sonic e o grupo, um clash, né, entre os dois, e nisso aparece o Blast, eles param todo mundo, a luta termina, aí começa aquele diálogo de um do grupo da Teninto, falou, nossa, não, o meu chefe é poderoso, ele tem anos de não sei o que, ele é muito foda. E nisso, chega o Blast, ele dá uma olhadinha meio de canto assim e fala, então, chega aqui comigo rapidinho. Aí nisso ele transporta a galera, porque como isso eu não disse antes, né, mas eu concluo, né, que você conhece o webcomic, tá? Concluindo que você conhece o webcomic, você só tá aqui pra saber a comparação das três. Mas caso você não conheça, o Saitama já tinha ido atrás do Sonic, tá? Vou ter que voltar muito aqui, pra dar todo o chão que você precisa, caso você não tenha lido o webcomic. Mas, né, o grupo da Teninto aparece lá no começo do arco, vai no Sonic, o Sonic tem um esconderijo ali, num prédio abandonado, eles falam, então, a gente quer o Flash. Porque o Flash é o cara que destruiu a nossa vila, né, que matou a maioria dos ninjas, a gente quer matar ele. Então, como você tem ligação com ele, o que você vai fazer? Você vai trazer ele aqui pra gente, no seu esconderijo, você vai falar pra ele vir aqui, e aqui a gente vai matar ele, né, todo o grupo. Beleza. Só que o Sonic não faz isso, né, o Sonic leva ele lá pra floresta, e o que acontece, né? Lá no esconderijo do Sonic, é onde o Saitama vai encontrar o Sonic, e é lá que o Void tá. E aí acontece assim no webcomic, onde o Saitama chega, o Void ataca ele instantaneamente, o Saitama dá um tapão na cabeça dele, ele vai pro chão, acabou a luta, né? Aí nisso a luta já aconteceu faz tempo, chega o Blast, o Sonic, Flash e o grupo ali dos Ninjas Celestiais, e eles olham um buracão no chão no formato do Void e todo mundo fica sem entender. E aí que o arco termina, né? E depois disso a gente ainda tem ali surgem umas bestas celestiais do céu, que em teoria são pets do God. Eu não gostei da ideia, tá? Eu não gostei, não achei legal. Eu gosto muito mais da ideia de God ser um ser que, cara, eu nem acho legal quando coloca ele falando, né? Porque no arco da Associação dos Monstros tem um momento que ele fala com o Saitama, né? É breve, é pouca coisa. Ele fala com o Blast também. Mas eu não gosto da ideia nem dele falar, sabe? Ele é muito legal como uma força da natureza. Uma força que é contra a humanidade e a Terra. Eu acho muito mais legal do que ele fala, ele tem pet, ele tem um grupo, ele tem as coisas. Não precisa. Não é legal, não é bacana. Mas, ok, nessa versão ele tem pets que são ali ligados às bestas celestiais da China, né? A Fênix, a tartaruga, o tigre e o dragão. Aí nesse momento aparece a tartaruga e o tigre, né? E quem derrota eles é o Blast e o Void, que se recuperou graças ao socão que ele levou do Saitama. E descobre-se que o Saitama tem um soco, o punho que se volta contra Deus, que consegue tirar pessoas do transe de God, tá? É basicamente isso. E nisso também tem um momento que eu adoro, que eu amo esse momento, que quanto mais melhor, que é momentos com o Rover, né? Com o Rover, com o Overground Rover, se você preferir chamar, ou, como tá no mangá, que é como eu costumo me chamar, que é o Pochi, né? O Pochi. E eu adoro momentos com aquele cachorrinho, tá? Caso você tenha visto a terceira temporada e não sabe de quem eu tô falando, é o cachorrão grandão, né? Aquele cachorrão que atira laser. E ele fica menorzinho depois. Spoiler pra você, ele fica menorzinho. E fica com o Saitama. Eu ia pedir desculpa pelo spoiler, mas se você tá aqui vendo esse vídeo sobre um arco de anos no futuro do mangá, eu vou concluir que você não liga para spoiler, tá? Então beleza. Então, com isso, terminamos a parte 3 o terceiro Red Round do arco ninja. Que ele é melhor, ele é inofensivo, ele termina com webcomic, então o futuro é muito mais tranquilo com ele lá. O Blast não luta, ele basicamente vira amigo do Void de novo, os dois vão pra outro lugar porque tem uma coisa maior a ser feita. E é isso basicamente, né? E também tem o fato de que a Teninto fica atrás do Saitama porque eles querem se tornar capangas dele, né? E é isso o arco, você vê como ele é muito mais inofensivo? E eu acho que o ponto central de que a gente pode olhar agora, olhando as três versões de retrospecto, é que talvez eles quiseram transformar esse arco em algo muito megalomaníaco, né? Eles viram que tinha espaço para adicionar God nesse arco e falaram, por que não, né? E
viram que não ia dar certo. Só que aí o trem já tava nos trilhos, entendeu? Não tinha mais como mudar. Então, vamos fazer um redrawn. Fizeram um redrawn, só que tinha coisas que já não tinham como alterar, né? Então eles tiveram que manter. E no segundo, em vez de tentar arrumar o que eles fizeram na primeira, eles tentaram apenas fazer diferente, né? Fazer diferente, dar mais ênfase nos personagens, dar mais ênfase no roteiro que eles queriam escrever. E aí eles notaram que também dava muito menos certo. E aí só demorou 2 anos para eles perceberem que o mais seguro faz o que tá no webcomic. Dá certo. Tanto que depois desse arco, graças a Deus, graças ao que existe de mais sagrado, atualmente eles só fazem o que tá no webcomic, tá? É quase quadro a quadro. Quase quadro a quadro. Desde então, arco da My Mask, início do arco da New Heroes, tudo isso é só um copia e cola da webcomic. Ao mesmo tempo que eu fico feliz com isso, porque tem menos chance de dar bosta, eu fico um pouco preocupado em certos momentos, porque eu sempre gostei de como o mangá adicionava coisas. ênfase no adicionar, não excluir ou alterar. Adicionar, né? Adicionava novas cenas. Eu sempre achei legal e ele parou de fazer isso, né? Entre adicionar coisa ruim e manter como tá e ficar bom, eu prefiro a segunda versão, tá? Eu prefiro isso aqui. Mas eu também fico triste porque na primeira, né, quando ele adicionava coisas, tinha coisas que funcionavam muito bem. O Suiryu, né, é uma adição só do mangá, não tem no webcomic. Não do jeito que foi do mangá, né? Agora eles colocaram no webcomic porque ele virou um personagem muito amado pela fandom. Então, adicionaram no webcomic também. Mas ele antes disso, ele era exclusivo do mangá. Acho que agora que a gente já falou sobre as 3 versões e todos os erros que ela cometeu durante todos esses 2 anos, né? Eu fiquei louco durante todo esse período. Era loucura ver que o negócio que eu li por 1 ano ia parar de novo. E não foi só isso, né? Teve os redraws, teve 2 meses de hiato, aí depois fez a 3ª versão, teve mais um tempo de hiato. Então, cara, foram 2 anos onde o One Punch Man morreu. O One Punch Man estava morto por 2 anos. Tudo que existia ao redor disso era uma sombra negra. Ninguém tava mais gostando, era só ódio para todo lado. E nem dá pra reclamar da galera, porque o mangá não se ajudava, né? Eu não sei o que acontece com o One Punch Man, né? O mangá tem esse problema com o redrawn, tem esse problema com a narrativa. Aí olha pra fora, tem um jogo que é um lixo, tem um anime que é mal feito, e nada se salva, entendeu? Eu não sei o que acontece com o One Punch Man. Mas, como eu disse, graças a tudo que é mais sagrado, atualmente as coisas estão em um trilho bom, tá? A gente tá seguindo a webcomic e a webcomic é boa. Então, atualmente a gente tá indo por um caminho bom. Então, caso você tenha parado no arco da Vila Ninja e nunca mais voltou por medo de, isso ficou uma bosta, nunca mais voltei, eu diria pra você voltar, sabe? Lê a 3ª versão, que provavelmente não vai ser que vai ser adaptada no anime, né? Pelo que tudo indica. Eles vão adaptar. Cara, eu tenho certeza que eles vão adaptar a 2ª. Cara, isso é verdade, né? Pô, caraca. Eles vão adaptar, se seguirem nesse ritmo, né? A versão que vai ser adaptada, muito provavelmente vai ser a 2ª. Já que a primeira não tem finalização, a 2ª tem. Cara, vai ser incrível de ver isso. Vai ser incrível de ver isso. Eu estou muito ansioso, porque eu já parei de ligar, tá? Talvez eu faça um vídeo sobre o anime da 3ª temporada, mas o spoiler pra vocês, eu parei de ligar. Eu não ligo mais pra como isso é feito. Quem que tá pensando nisso? Qual que vai ser o rumo que isso vai tomar? Eu já parei de ligar. Eu não penso mais isso. Eu vejo o anime como uma piada interna da fandom, tá? E é isso. Eu não ligo mais porque vai ser feito, tá? Então, bom. Por hoje é isso. Era isso que eu tinha pra falar sobre o arco da Vila Ninja, né? Se esse vídeo fosse feito há mais ou menos alguns meses atrás, esse vídeo seria muito mais raivoso. Muito mais cheio de vezes estourando na minha cabeça, mas eu já aceitei porque o mangá pegou um rumo melhor e eu perdoei os erros do passado, né? Estamos de mão dadas de novo, junto a um futuro melhor. Eu quis falar um pouco sobre essas 3 versões com vocês, talvez eu tenha deixado coisas passar, e eu peço desculpas, né? Você pode aí incluir coisas nesse meu pensamento aí nos comentários. Eu vou adorar ler todos os comentários como eu sempre faço. E por hoje é isso, né? Nos próximos vídeos eu vou tentar fazer isso de uma forma melhor, de uma forma mais que eu tenha realmente uma pauta pra seguir, né, em vez de só ficar falando ao vento, né? Isso faz o vídeo acabar ficando mais longo do que ele deveria. Mas também é muito legal fazer sem pauta, tá? Só conversar, jogar pensamentos no ar, é muito bacana. Eu gostei desse tipo de vídeo. Talvez eu faça mais. Não sei, me digam o que vocês acharem nos comentários, se vocês gostaram desse estilo, né? Então,
Por hoje é isso, eu vou tentar aparecer mais vezes nesse mesmo formato, porque como eu disse, é o que funciona pra mim, é o que eu consigo produzir, e vocês vão ter que suportar a minha cara aqui. Bom, por hoje é isso. Como sempre, um grande abraço a todos e tenham uma boa vida.